Os assentos-leitos eram obras-primas de engenharia. Dotados de controle hidropneumáticos e controladores de nível que adaptavam o equilíbrio à mais leve mudança de peso, eram o máximo que se podia conceber em termos de conforto. Desde as primeiras naves espaciais que se fazia questão, absoluta, de que os tripulantes se acomodassem sobre leitos especiais, enquanto estivessem usando os pesados trajes espaciais. As normas de segurança obrigavam os tripulantes a usar, inclusive, os capacetes pressurizados durante o lançamento. É evidente que pequenas lesões ocorriam por vezes, como resultado das tremendas pressões causadas pela aceleração. O caso mais trágico e lamentável ocorreu quando da construção da primeira estação espacial. Um capacete mal ajustado provocou fratura da base do crânio de um dos tripulantes quando a aceleração chegou a Perry Rodan nunca usara o traje espacial durante a partida e este privilégio especial ele estenderá aos demais membros de sua tripulação. Os técnicos, porém, achavam que isso era um risco desnecessário. A mais leve ruptura da parede externa da nave provocaria uma descompressão explosiva, isto é, uma violenta perda de pressão. E todos sabiam com que facilidade o sangue humano tendia, numa situação dessas, a entrar em ebulição. Acontece que Rodan sempre tivera uma boa estrela. As naves que ele tripulara nunca haviam sido atingidas por meteoros e nem sofreram qualquer dano em virtude das tremendas forças desencadeadas por ocasião da decolagem. Os 4 homens estavam estendidos nos leitos, trajando seus uniformes azuis. Os pesados e desconfortáveis trajes espaciais estavam pendurados em suportes, colocados ao alcance da mão. Com isso, Rodan livraria seus companheiros de uma provocação martirizante, evitando, também, pequenas contusões e escoriações que poderiam vir a ser dolorosas e, o que é pior, um problema a mais. A última verificação geral havia sido concluída. Bem abaixo deles, a mais de 80 metros, os técnicos iam se afastando. Acabavam de verificar a regulagem dos estabilizadores do primeiro estágio. O capitão Bell, especialista em eletrônica e em motores de propulsão nuclear, precisara de mais algum tempo para a verificação dos instrumentos que lhe estavam afetos, enquanto que Rodan já terminara de checar o mecanismo de autoignição e o sistema de direção por controle remoto. Fletcher e o Dr. Manoli, que no momento nada tinham a fazer, estavam deitados atrás dos 2 assentos principais. A cabine era muito apertada. Estava rodeada de inúmeros feixes de cabos, tubulações plásticas e painéis de instrumentos. Logo abaixo da sala de comando, havia uma minúscula sala para repouso com uma mini cozinha e instalação sanitária. Não era possível mais espaço do que o que haviam conseguido. Estes 2 compartimentos ficavam logo abaixo do nariz do foguete. Abaixo da cabine de comando e da de repouso, vinha o depósito de carga útil, no qual guardavam-se as provisões. O espaço abaixo do piso do depósito era região proibida para os tripulantes. Lá, ficavam os tanques isolados que continham hidrogênio líquido. Logo abaixo, estavam as instalações de bombeamento e os geradores de força. A espessa parede construída com uma liga especial indicava o fim da zona de segurança. Atrás dela abrigava-se o reator de plutônio, trabalhando num ritmo vertiginoso, e as monstruosas câmaras de combustão com seus condutos térmicos e válvulas de pressão. A Stardust possuía um único reator principal e 4 reatores menores que pertenciam ao mecanismo de direção.
A capacidade de empuxo do mecanismo de propulsão chegava a 1.120 toneladas a uma velocidade de radiação de 10.102 metros por segundo. O ponteiro de minutos do relógio saltou para o mecanismo seguinte. Eram 3 horas e 1 minuto. Faltavam, pois, 60 segundos para o lançamento. Rodan voltou a cabeça. O movimento tornou-se um pouco difícil uma vez que ele estava literalmente afundado na camada de espuma de borracha que revestia os assentos-leitos. "Tudo bem com vocês?" perguntou. A resposta resumiu-se a um sorriso. Todos ouviam a voz monótona do encarregado pela contagem regressiva. O último minuto havia chegado. E, embora todos eles já tivessem inúmeras vezes ironizado aquele paulificante desfilar de números, desta vez até isso tinha mudado. A lembrança do reator atômico logo abaixo deles era como um pesadelo. 18, 17, 16, 15. Rodan aproximou o microfone dos lábios. Mensagem final da Stardust Central e rompeu sua voz pelos alto-falantes. Era ouvida em toda parte, inclusive no abrigo isolado para a imprensa. "Tudo bem a bordo. Voltaremos a chamar após a ejeção do primeiro estágio. Câmbio final. 3, 2, 1, 0, sequência de ignição iniciada." Era a mesma coisa de sempre. Eles sabiam que, apesar de todo o cuidado concernente ao isolamento acústico, o corpo do foguete constituía assim um excelente corpo de ressonância. E nem mesmo a divisão por estágios podia alterar isso. Ouviram o borbulhar e o chiado das turbobombas instaladas embaixo, no interior do primeiro estágio. Depois, teve início o ribombar, ainda hesitante, da pré-ignição, seguido imediatamente pelo barulho infernal das substâncias químicas que reagiam entre si. O N-trietilborazan, que servia de combustível, misturou-se com o ácido nítrico que desprendia o oxigênio. O processo químico teve início, com monstruosa potência nas 42 câmaras de combustão do primeiro estágio. As línguas de fogo que reluziam numa incandescência branca, romperam a escuridão da noite. O uivo da onda de compressão desencadeado pelo processo de ignição tomou conta do espaço até se perder no trovejar ensurdecedor do gigantesco mecanismo de propulsão. A Stardust ergueu-se lentamente. A ascensão tranquila, seguiu-se uma série de movimentos laterais inquietantes no terço superior da nave. Era o instante mais crítico do lançamento. Travava-se, naquele segundo, a luta entre os dispositivos de estabilização e o mecanismo de propulsão que parecia querer desequilibrar o gigantesco foguete que mal iniciara sua arrancada rumo ao espaço. Mas os dados fornecidos pelo computador de bordo indicavam que a perigosa inclinação já havia sido corrigida. As exclamações de entusiasmo dos repórteres submergiram no barulho ensurdecedor. Parecia o fim do mundo. Era um barulho enorme e indescritível que só poderia ser superado pelo produzido pela explosão de um artefato nuclear. Nem mesmo no interior dos abrigos era possível compreender as palavras proferidas. Quem não usasse isoladores no ouvido, via-se condenado temporariamente a uma surdez absoluta. Os lábios se moviam e as mãos transmitiam sinais breves, mas não se ouvia uma única palavra. E os gestos pareciam revelar um esforço intenso e uma grande tensão nervosa. Afinal, a nave começou a ganhar velocidade e iniciou sua trajetória, como se estivesse ávida para entrar no seu elemento. O ruído parecia aumentar aos poucos.
A torrente ígnea que escapava das câmaras de combustão chicoteava a plataforma com tremenda fúria que o céu tornou-se de um rubro sanguíneo. Instantes depois, em perfeito equilíbrio, o gigante subia verticalmente até que a esteira luminosa que o seguia fosse vista como um débil ponto de luz que aos poucos desaparecia no céu estrelado. Ouviu-se um estalo vindo dos alto-falantes e o rosto do General Ponder surgiu na tela. A nave espacial Stardust foi lançada exatamente às 3h02, conforme as previsões, comunicou com voz calma. Não houve qualquer ocorrência extraordinária, tudo correu bem. Os senhores poderão ouvir os comunicados radiofônicos dos pilotos. Falta pouco para a separação do primeiro estágio. A aceleração máxima final é de 9,3 g. Dentro de 3 minutos aproximadamente a nave Stardust deverá penetrar no campo alcançado pela estação orbital. Dali em diante os senhores voltarão a vê-la nitidamente, podendo acompanhar a separação do segundo estágio. Quero salientar mais uma vez que só deverão deixar o campo de Nevada Fields depois que a Stardust tiver pousado na Lua. Estamos guardando uma surpresa. É só. O General Ponder concluiu com um sorriso. Vinda do sistema de alto-falantes, ressoou outra voz, esta, de um dos técnicos. 5 segundos para a separação do número 1. Funcionamento perfeito, nenhum desvio de rumo. 2. 1. Contato. O dispositivo eletrônico realizou a operação com incrível precisão. Não houve movimento de mãos ou de um dedo sequer. Apenas olhos febres que espreitavam, nervosos na sala de comando e, contrastando com esta ansiedade, a estoica paciência dos repórteres. Nos alto-falantes, soou o sinal acústico que indicava o final da operação. E, de repente, surgiram 2 corpos distintos na tela do radar. Neste instante, o sistema de aterrissagem por controle remoto assumiu o comando do primeiro estágio, trazendo-o de volta ao chão. A tripulação dispunha de um intervalo de 8 segundos. O computador de bordo já preparava a ignição do segundo estágio. A voz de Rodan soou, tranquila. Rodan falando. Nenhum desvio de curso. Indicações normais, vibrações dentro dos limites normais. Tripulação pronta para a ignição do segundo estágio. Câmbio final. Era tudo o que tinha a dizer e o bastante para os cientistas e supervisores da estação situada na Terra. Prosseguindo sem qualquer força propulsora, a Stardust precipitava-se em direção ao vazio do espaço. Rodan lançou um rápido olhar ao redor de si. Tudo parecia em ordem para o Capitão Bell. Fletcher e Manoli também tinham suportado muito bem a força de 9,3 g. Agora era a vez do mecanismo de propulsão atômica do segundo estágio. Rodan sentiu a palma das mãos úmidas, mas seus sentidos experimentados não registraram qualquer ruído anormal. Reinava o mais absoluto silêncio. Subitamente veio um arranque violento acompanhado de um uivo estridente que parecia invadir todas as moléculas do material de que era feito a nave. Mais uma vez, o corpo do foguete funcionou como câmara de ressonância. Depois de alguns instantes, a aceleração subiu para 8 g. Com isso, teve início a tremenda sobrecarga imposta ao organismo dos tripulantes mal refeitos do primeiro esforço. Rodan sentiu o efeito do poderoso medicamento destinado a regular a circulação. Por enquanto o organismo estava suportando a provação, apenas a respiração transformara-se em verdadeiro martírio. Incapaz de mover um dedo, fitou,
com os olhos embaçados, os painéis de controle situados em sua frente. Os 7 segundos decorridos até o momento em que a tremenda pressão fosse reduzida ao valor normal de 1G pareceram uma eternidade. Tratava-se de uma pausa para recuperação, fixada com base em cálculos exatos, nos quais se considerava a enorme potência do sistema de propulsão. Com a voz rouca, Rodan gritou um tudo bem. E a resposta que se seguiu foi, para ele, ininteligível. Após isso, veio o segundo intervalo de aceleração do estágio número 2. Ainda não estava esgotada a reserva de combustível. 3 segundos depois da segunda ignição foi ultrapassada a velocidade de deslocamento da Terra. Os indicadores dos velocímetros indicavam 11,5 km por segundo. Os reatores do segundo estágio se extinguiram a uma velocidade de 20 km por segundo. Novamente a separação se realizou de modo súbito, sem a menor transição, de tal modo que a ausência de gravidade que se seguiu produziu o efeito de uma tremenda martelada. Os tripulantes sentiram-se impelidos para cima. Uma força selvagem parecia comprimir seus corpos contra os cintos que os prendiam nos leitos. Por alguns instantes, Rodan perdeu a consciência. Quando voltou a abrir os olhos, viu, através da vermelhidão que parecia envolvê-lo, que já se encontravam no espaço exterior. A correção de rumo já tinha sido levada a efeito. Bem atrás deles, o segundo estágio, que já podia ser visto nas telas, estava sendo conduzido para o curso de retorno pelo controle de terra. A essa altura, a Stardust já ultrapassara a órbita da estação espacial. Prosseguindo em velocidade constante, encontrava-se a 3.250 km acima da superfície da Terra. Agora dispunham de alguns minutos de descanso. Teoricamente, a velocidade da nave, no momento, devia ser suficiente para liberá-la em definitivo da ação da gravidade terrestre. Ainda segundo a teoria, estaria em condição de atingir qualquer ponto do universo independentemente de qualquer propulsão. Todavia, um enorme abismo separa a teoria da prática. A gravidade da Terra tinha sido superada, mas a Terra ainda se fazia sentir, influenciando o voo da espaçonave. Além disso, o simples prosseguimento da viagem não bastava. Ainda tinham que ser realizadas inúmeras manobras, para as quais a essa altura não se dispunha de dados precisos. Os desvios de rota, por ínfimos que fossem, tinham sido calculados e corrigidos. E também era necessário corrigir diferenças ainda menores nos valores limites teóricos da velocidade, que, ultimamente, tinham causado dificuldades por ocasião das manobras de aproximação. O leito de Rodan dobrou-se, formando uma macia poltrona. O painel de instrumentos acompanhou o movimento, ficando, agora, em frente a ele, e não acima. Foi uma sensação de alívio. Reginald Bell recuperou-se com expressões menos sociáveis. O capitão Fletcher fez ouvir uma tosse áspera e seca. Nos cantos da sua boca havia sangue coagulado. Foi duro, muito mais duro que das outras vezes, disse Rodan com voz grave. Nos últimos segundos, levaram-nos a 15,4 G. Com isso, atravessamos o perigoso cinturão de radiação. O que houve com você, Fletcher? Fletcher estava pálido. Seu rosto bochechudo perdera as cores sadias. Apenas o brilho do seu cabelo continuava inalterado. E, torcendo os lábios num gesto triste, gemeu. É o diabo. Seria bom que eu descesse antes de fazer mais tolices.
Com 7G ainda estava com a ponta da língua entre os dentes. Foi uma estupidez. A primeira coisa que se ensina a qualquer aluno da academia é que deve abster-se de gestos dessa espécie. Logo eu. Ao concluir, encolheu os ombros. Seu rosto contorcia-se de dor. Rodan lançou-lhe um olhar perscrutador. E disfarçou a expressão indagadora com um sorriso frio. As solas magnéticas das botas de Bell estavam na chapa metálica do piso. Cambaleando, lutava para equilibrar-se. Enquanto o sistema de propulsão da Stardust estivesse parado, não tinham peso. Sem dizer uma palavra, venceu os poucos passos que os separavam de Manoli, erguendo e voltando a colocar no piso as solas magnéticas com movimentos pesados. Depois de segurar ligeiramente o pulso de Manoli, fez um sinal de alívio. Está bem, disse laconicamente. Logo estará de volta. O pulso trabalha que nem um mecanismo de relógio. Mostre a língua, Fletcher. Vamos logo. Abra a boca. Um filete de sangue escorreu-lhe por entre os lábios. Era problema para o Dr. Manoli. O comandante girou para a direita o regulador de volume e os sons confusos do rádio tornaram-se audíveis. Enquanto isso, o Dr. Manoli se recuperava. Rodan ouviu o leve chiado do mecanismo hidropneumático. O leito de Manoli transformou-se em poltrona e alguns instantes depois, ele estava de pé ao lado de Fletcher. Que sorte! Disse o médico. Não chegou a cortar a língua, foi apenas um ferimento quase superficial. Preciso de uns 10 minutos. É possível. É. Pode começar, doutor. Bell, registre na fita magnética os últimos valores do computador central. Quero um cálculo de controle. Vamos adiar as etapas seguintes por 12 minutos. Avise-me logo que terminar. Poderemos compensar a perda de tempo com 4 segundos de potência total. Alguns instantes depois, o rosto de Rodan apareceu na tela da estação da Terra. Ponder, que estava de pé diante do microfone, nervoso e inquieto, respirou aliviado. Stardust para Nevada Field, soou a voz forte e clara na sala da central de comando. O capitão Fletcher sofreu um ferimento leve. Mordiu a língua. Manoli está estancando o sangue. O ferimento poderá ser tratado com extrato de plasma. Preciso de um adiamento de 12 minutos. Câmbio. Ponder ergueu-se. Seu olhar lançado em direção ao professor Lehman disse tudo. O cientista confirmou com ligeiro aceno de cabeça. Era perfeitamente possível. Havia uma margem de segurança prevenindo contra incidentes inesperados como esse. O computador começou a trabalhar. Alguns segundos depois, os valores corrigidos estavam disponíveis. Foram transmitidos automaticamente para a Stardust por meio de uma antena direcional especial. O painel iluminou-se diante do capitão Bell. As calculadoras automáticas da nave, pequenas mas eficientes, acusaram o recebimento. Para todos os efeitos, num instante foram inutilizados os resultados de uma série enorme de cálculos. Novas cifras cruzaram o espaço e, em poucos segundos, um plano de voo foi inutilizado e convertido em valores inteiramente novos. Os dedos de Bell martelaram o teclado para registrar os dados recebidos. Rodan transmitiu as informações de rotina relativas a radiações, resultados das mediações, temperatura, pressão da cabine e estado de saúde dos tripulantes.
Manoli não gastou mais que 11 minutos para colocar Fletcher em condições. Os pequenos pontos estavam praticamente invisíveis. Fletcher olhou, encabulado, para os companheiros. Da próxima vez, use o dedo, nem disse Rodan. Ele aguenta mais que a língua. Os encostos das poltronas voltaram a inclinar-se para trás. Logo após teve início a música assombrosa daquele mecanismo, cujo funcionamento ainda encaravam com receio e expectativa. Era o mecanismo de propulsão nuclear que, no segundo estágio, revelara um funcionamento excelente em idênticas condições. Voltou-se a ouvir o ronco selvagem e sentiu-se o solavanco pesado. A aceleração, porém, só subiu para 2,1 g. Isso não causou qualquer dificuldade para Rodan e sua tripulação. Seguida por um raio chamejante de hidrogênio aquecido a uma temperatura elevadíssima, a nave foi impulsionada numa velocidade vertiginosa para as profundezas do espaço. Uma vez superados totalmente os problemas da decolagem, surgiram as dificuldades mais sérias de uma viagem espacial. Rodan ouviu o barulho retumbante, agora uniforme, emitido pelo mecanismo de propulsão atômica. A chama branco-azulada, suspensa no espaço vazio, seguia de perto a nave. Resultava da combustão do hidrogênio líquido, submetido a um processo de expansão forçada na câmara aquecida pela energia atômica. O abastecimento do reator seria suficiente para mais de um ano. Todavia, era necessário ter cautela com o elemento irradiante. A reserva dele era limitada. Uma vez esgotados os tanques, não havia mais nenhum elemento que pudesse ser expelido da câmara de combustão. Dessa forma, até mesmo o mais eficiente dos reatores se tornaria inútil. Respirando pesadamente no seu leito, enquanto transmitia a intervalos regulares seus breves comunicados para os receptores da estação espacial, Rodan pensava nesse mecanismo propulsor, maravilhoso mas ainda primitivo. Por enquanto, o empuxo só podia ser obtido indiretamente através do elemento intermediário formador do jato de propulsão. Será que um dia o homem conseguiria construir um mecanismo propulsor atômico puro? Seria um motor superpotente, cujo limite de velocidade ficaria situado perto da velocidade da luz. Com grande esforço, Rodan torceu os lábios. Sentia vontade de rir. Ao que parecia, Reginald Bell entretinha pensamentos semelhantes. Subitamente, gemeu. Juro que para os heróis de romance tudo é mais simples. Eles não têm o problema da compressão provocada pelo impulso da nave, e nunca mordem a própria língua. Como vai, Fletcher? Será que você aguenta? Vai demorar mais alguns minutos. Daqui a 5 segundos subimos para 8,4 g. Tudo bem. Tudo bem, fungou o gigante pelo intercomunicador. Nos fones de ouvido percebia-se a sua respiração ruidosa. Tudo bem. Santo Deus, estamos a caminho. Um dia contarei a meu filho. Seus olhos serão redondos e brilhantes que nem bolinhas de mármore polido. Fletcher ficou calado. Sentia um cansaço profundo. Só mesmo uma pessoa de organismo resistente, bem treinada, conseguiria falar claramente a um nível de compressão ligeiramente superior a 2G. E, embora todos os tripulantes fossem capazes disso, o Dr. Manoli abriu mão da oportunidade. Em compensação, deu mostras dos seus sentimentos através da sombra de um sorriso suave. Estavam a caminho. A decolagem ficara para trás.
O que estava por vir dependeria da capacidade de raciocínio e de reações extremamente rápidas. As forças de compressão, horríveis mas inevitáveis, estavam praticamente superadas. Haviam deixado para trás a Terra, aquela gigantesca bola verde azulada que se afastava lentamente. Podiam sentir-se superiores à vida ligada à Terra, no momento essa sensação ainda os dominava. Só a mente cristalina de Rhoda não acompanhou esse sentimento. Ninguém percebeu o brilho desconfiado dos seus olhos. Ainda não tinham chegado. Ainda não tinham pousado na Lua. E ainda não estavam preparados para a volta à Terra. Desta vez, o programa não previa apenas um contorno relativamente seguro da Lua, mas um pouso extremamente difícil no satélite da Terra.